Graças a Paz, igreja, amém? Mateus 11, versículo 28 ao 30. Os 3 últimos versículos do capítulo. Hoje, eu quero começar, antes de nós lermos, te fazendo uma pergunta. Essa pergunta é, olha só. O que faz uma pessoa continuar vivendo quando a vida parece ter perdido todo o sentido? Preste atenção na pergunta. O que faz uma pessoa querer continuar a sua vida, continuar viva, continuar vivendo, mesmo tendo perdido todo o sentido? E eu gostaria que vocês lessem Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repita comigo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, muitas pessoas hoje vivem dias iguais. Muitas pessoas vivem a sua vida de maneira monótona. Noites solitárias, vivendo uma alma cansada, sem solução dos seus problemas e sem enxergar, na verdade, uma resolução para todas as suas dificuldades. E é por isso que no início eu comecei te perguntando e fazendo a seguinte pergunta: como é que uma pessoa pode continuar vivendo quando a vida parece ter perdido todo o sentido? Como é que nós podemos continuar vivendo a nossa vida, mesmo parecendo que nós perdemos o nosso propósito? Parece que nós acordamos pela manhã, vamos para o trabalho, escola, ou ficamos em casa, e os dias passam, e as horas passam, e o dia parece o mesmo. Começou o dia 6 horas da manhã, terminou o dia 10 horas da noite, o horário que você vai dormir, 9, 8. E você olha para dentro de você, e você olha para a sua vida e se pergunta assim: mas o que aconteceu? O que está acontecendo? O que aconteceu de diferente? É por isso, queridos, que eu digo que muitas pessoas estão vivendo a sua vida de maneira igual, e por muitas das vezes vidas vazias, noites solitárias, e muitas das vezes tendo uma alma cansada, fadigada. Mas o Senhor, assim como nós lemos na palavra, no versículo 30 ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor, queridos, Ele está convidando, e Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E antes, queridos, antes de nós nos chegarmos a Cristo, antes de nós virmos à igreja, antes de nós conhecermos ao Senhor, nós vivíamos uma vida de maneira vazia. Nós vivíamos a nossa vida de maneira incorreta. Nós caminhávamos indo em direção aos nossos próprios interesses e buscando muitas das vezes as nossas próprias vontades e desejos.
Assim como a pastora disse aqui, muitos de nós se perdem em meio à caminhada da vida, porque passam a olhar para as circunstâncias da sua vida, as suas necessidades, os seus interesses e esquecem Deus. E queridos, não há nada pior para uma pessoa que vive a sua vida baseada nas suas próprias vontades, porque a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem, ele é enganoso. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Não existe essa possibilidade. Nós não podemos confiar. Muitos aqui, antes de conhecer ao Senhor, viviam a sua vida como barcos à deriva, como barcos esquecidos, sem rumo, sem esperança e sem paz. Nós vivíamos assim. Não é verdade? Há alguém aqui que vivia assim antes de conhecer o Senhor? Nós vivíamos assim. De verdade, eu falo por mim mesmo. Eu falo de verdade por mim mesmo. Então nós, queridos, vivíamos a nossa vida conforme a nossa própria maneira, buscando os nossos próprios interesses. Mas então Jesus aparece no nosso caminho, e nós conhecemos ao Senhor. E ali no versículo 28, ele vai dizer que hoje você está aqui. Hoje a sua vida tem sabor, hoje a sua vida tem propósito, e hoje você tem uma família espiritual. Como, Rafa? Onde tu está vendo isso? Mateus capítulo 11, versículo 28, onde o Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no versículo 28 ele continua e diz: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Queridos, essa passagem deixou de ser simplesmente um versículo bonito. Essa passagem deixou de ser apenas um versículo que nós gravamos e nós falamos no meio de uma pregação, de uma oração, porque nós achamos isso bonito. Não. Isso passou a ser uma promessa viva dentro dos nossos corações. Isso passou a ser parte de quem nós somos. Porque antes de nós encontrarmos o Senhor, nós vivíamos sobrecarregados. Nós vivíamos muitas das vezes cheios de nós mesmos. Mas existe uma pequena diferença: o antes e o depois de você encontrar a Cristo. Todos nós podemos fazer uma autoanálise e olhar para dentro das nossas vidas, e olhar para o nosso passado, e olhar para aquilo que se passou, e dizer: eu era uma pessoa antes de conhecer ao Senhor, antes de voltar à igreja, antes de estar caminhando com Cristo, eu era uma pessoa. Agora, hoje, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, porque nós somos diferentes quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós caminhamos com o Senhor. A nossa vida muda, o nosso caráter muda, o nosso coração muda, a maneira de nós caminharmos e andarmos e pensarmos muda, porque já não sou mais eu quem vivo, porque Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Cristo caminha com você. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Amém? Glória a Deus. Antes de Cristo, queridos, era só solidão. Era uma vida de vícios. E quando nós falamos de vícios, nós podemos encontrar N maneiras de dizer e de falar a respeito desse assunto.
Muitos aqui conhecem os vícios naturais, coisas normais que a gente já sabe. Eu gostava de fumar, gostava de beber, gostava de estar em festa. Mas há vícios mais profundos. Há coisas mais profundas. Então, muitos de nós vivíamos uma vida desesperada. Uma vida longe do Senhor, onde por muitas das vezes nós tínhamos até mesmo os pensamentos de morte e pensamentos de autodestruição. Eu já não quero mais viver, a minha vida já não faz mais sentido, não tem mais por que eu estar aqui, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sei o que eu faço mais, ninguém olha mais para mim. Um dia nós estávamos assim, olhávamos para dentro de nós e já não nos conhecíamos mais. E a única coisa que restava na nossa mente e no nosso coração era querer acabar com tudo. Todavia, tudo isso passou. Tudo isso ficou para trás. E hoje, depois de você conhecer a Cristo, depois de você começar a caminhar com Cristo, a sua vida mudou. Hoje, você pode dizer que você tem amigos de verdade, assim como a nossa pastora falou, simplesmente pelo fato de você estar aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, simplesmente porque você está aqui em comunidade, simplesmente porque você está aqui em intimidade com o teu Deus, em intimidade com os teus amigos, em intimidade com os teus irmãos, e é muito prazeroso quando nós nos encontramos aqui todos os domingos para adorar e para glorificar o Senhor, porque nós podemos fazer isso com todo o nosso coração e junto dos nossos irmãos. E querido, não há nada melhor do que viver uma vida em comunhão, porque os irmãos se tornam família. Todos nós nos tornamos família. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: ei, você é minha família em Cristo Jesus. Pode falar e olha para ele, diga para ele: ei, você é a minha família. Você é a minha família em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, depois disso, nós fomos libertos. E quando a libertação ela chega, queridos, correntes são quebradas. Maldições, julgos, tudo aquilo que estava sobre a tua vida é quebrado. Pensamentos de morte, vícios, mudança de caráter, tudo passa a ser mudado. Eu, você, nós passamos por uma transformação, por uma libertação, quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos a Cristo. E isso é importante, porque quando essas correntes são quebradas, nós podemos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável vindo da parte de Deus. Amém, igreja? E por último, depois que nós voltamos aos caminhos do Senhor, nós encontramos novamente propósito em nossa vida. Propósito, porque Deus usa a tua história, Deus usa o seu testemunho para alcançar novas vidas, alcançar novas pessoas, e a tua história passar a ter um significado totalmente diferente, aonde essa história vai transformar o coração de uma outra pessoa. É por isso que nós costumamos falar aqui várias e várias vezes: não há melhor maneira de você evangelizar, não há melhor maneira de você falar de Deus para outra pessoa do que você contar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não existe outra forma melhor, além de você criar relacionamentos, além de você falar aquilo que Deus tem feito na tua vida. O jugo, queridos, ele é suave. E o jugo, ele transforma. Nós podemos dividir esse pequeno texto de Mateus 11, versículo 28 a 30, em 3 pequenas partes. A primeira parte: vinde a mim,
Jesus não exige que você se arrume primeiro. Jesus não exige que você se arrume primeiro, antes de ir até Ele. Ele simplesmente olha para você e diz: ei, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E queridos, Jesus, ele não está exigindo nada de você em troca para mudar a tua vida. E mais à frente ele vai dizer: meu jugo é suave. E isso, queridos, não é um fardo, mas isso é uma liberdade. Isso é liberdade. Então nós podemos viver a nossa vida com Cristo, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, uma vida renovada, uma vida longe dos fardos pesados. Porque o Senhor, Ele cuida de todas as coisas em nossas vidas. E nós precisamos ter essa consciência, queridos. Nós precisamos ter isso em nosso coração. E ele fala por último: aprendei de mim. E na igreja, nós podemos olhar para os nossos irmãos e encontrar Jesus em cada um deles. Queridos, cada pessoa aqui, cada um daqueles que estão aqui, são uma prova viva daquilo que Cristo pode fazer e transformar na vida de cada pessoa. Você é uma prova viva daquilo que Cristo pode fazer por alguém, pelo seu testemunho, pela tua vida, por aquilo que Jesus já mudou durante a tua caminhada, a tua trajetória. Seja coração, seja caráter, seja mudança, seja transformação. Porque você era um antes de conhecer ao Senhor. E hoje você é uma nova pessoa. Hoje você vive de maneira diferente. E queridos, é necessário que nós, assim como chegamos ao Senhor Jesus, é necessário que, assim como nós conhecemos o Senhor Jesus, nós também espalhemos essa mesma mensagem. Nós não podemos nos contentar em viver as nossas vidas esquecendo dos nossos irmãos, esquecendo daqueles que precisam de uma oração, daqueles que precisam de um abraço, daqueles que precisam, muitas das vezes, ouvir poucas palavras: Jesus te ama. Você já experimentou durante a semana falar para alguém: ei, Jesus te ama? Quantos de nós aqui temos orado, tirado o momento do nosso cotidiano, do nosso dia a dia para orar pela vida de uma pessoa? Então, queridos, nós precisamos que verdadeiramente essa mensagem chegue nos corações que precisam ouvi-la. E você precisa ser um sinal vivo do reino de Cristo aqui nessa terra, fazendo a sua vontade, cumprindo com o desejo do coração do Senhor Jesus. Porque não há maneira melhor de nós evangelizarmos ou ganharmos as pessoas do que mostrarmos aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. E eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E nós vamos louvar um louvor, e na medida desse louvor, eu gostaria que você saísse do seu lugar e desse um abraço no seu irmão. Se chegue próximo dele, abrace ele, diga o quanto você está feliz por estar com ele aqui nessa noite, amém?
Glória a Deus, amém?